E aí, lá, controlando o servomotor, só que com FPGA. Bom, o que que é servomotor primeiro, né? Vamos ver aí. São dispositivos, tá? Tem um motor. Normalmente alguns são DC, outros são AC, ou seja, corrente contínua, outros de corrente alternada. E eles podem se posicionar, tem um ângulo, você define o ângulo dele através de um sinal, tá? E ele tem sensores que ele faz com que ele acerte essa posição muito precisamente. Então, para a indústria isso é importante, máquinas CNC, e a ideia é a gente estar controlando. É claro que para nós vamos pegar um controlinho, um aeromodelo, mas o processo de controle é o mesmo. Eu ter um industrial ou um servomotor como esse aqui simples, tá legal? Esses já são industriais, ó, um de corrente contínua ou de corrente alternada, e normalmente ele é vendido com esse controlador aqui, ó, junto. Se tiver, tenho que comprar, já compra com o controlador dele, aí você só diz o ângulo, o controlador vai gerar todo o sinal necessário, tá? A gente está falando de uma corrente muito alta aqui, diferente dos mini que a gente falou em usar. Para esses servos motores minis, eles seguem bem assim um padrãozinho, que a ideia é você pegar, né, a montagem, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, mas é assim, fio laranja é o sinal do PWM, você vai enviar o sinal aí para ele fazer a atuação. Você tem um fio vermelho e um fio marrom. Fio marrom, GND, fio vermelho, VCC. Esses dois são essenciais de ligar. O fio PWM é interessante você só ligar quando você realmente tiver o controle aí, porque se você começar a fazer alguma informação muito complicada, mandar um sinal que não é um sinal de PWM que ele quer, ele pode travar, né, e quebrar o motor. Assim. E qual é o sinal que ele quer? O sinal é esse aqui, ó. A posição desejada é um duty cycle de 1 milissegundo. 1 milissegundo já existe no sinal, tá? Então, se eu deixar 1 milissegundo, ele está em zero. Fica sempre esse 1 milissegundo. 1 milissegundo a cada 20. Ou seja, um DUT aí de 5%. 5% vai dar esse 1 mili, aí ele fica 19 em baixa, mais 1 mili, 19 em baixa, mais 1 mili. Se eu fizer isso, ele fica na posição zero. O servo fica na posição zero. Se eu enviar esse sinal para aquele pino dele. Se eu enviar um sinal que é 1,5 mili, 18,5 em baixa, 1,5 mili, 18, ou seja, os 20, isso permanece, tem que ser 20 mili, é obrigatório. E aí você deixa o sinal em alta por 1,5, ele vai para 90 graus. E se você levar a 2 milis, ele vai a 180. Então o nosso querido sinal fica 2, 18, 2, 18. Ele fica dos 20 mili. Então o controle dele é entre 1 mili, que é fixo, até 2 mili. Nesse 1 mili a 2 mili, ele muda de 0 a 180 graus. E você consegue, com precisão, colocar em ângulos que você desejaria intermediário. Basta você colocar um sinal de tempo, né, do PWM aqui, específico para ele, e ele vai interpretar isso. Então, todo o seu controle é entre 1 e 2 milivolts, beleza? Agora vamos falar como fazer isso na FPGA. Eu preciso então desse sinal, entre 5 e 10% vai ser o meu controle de um PWM de 20 milissegundos de período. Então, entre 1 e 2 mili é onde vai estar o meu controle aí, eu fazendo esse DUT. Bom, então o meu controle deve ser capaz de posicionar o servomotor entre 0 e 180 graus, beleza? Usando esse sinal entre 1 e 2 mili, ou seja, em 1 mili eu tenho que ter 180 opções, né, de tempo. E eu tenho um clock de 50 MHz. Então, eu preciso de um clock, tá, baseado nesse de 50, que gere 180 ondas em 1 milissegundo, que é aquele entre 1 e 2 ali. E aí usaremos o clock para determinar o valor do ângulo. Como fazer isso, né? Começa assim, eu preciso de 180 ondas, né, 180 pulsos, né, para, assim, 180 pedaços, vamos dizer assim, desse 1 milissegundo. Porque aí eu consigo, se eu quiser 10 pedaços, 15 pedaços,
90 pedaços, então eu vou ter. Como que eu faço isso? Basta eu pegar então 1 mili e dividir por 180 graus. Pegar a calculadora, né? Tá aqui. E aí eu faço esse 1 mili, 0,001, que é 1 mili, dividido por 180 graus. Ou seja, 180 pedaços. Eu preciso de... Qual é o tempo desse clock? 5,5 microsegundos. Tá, mas aí o que tem, né, esse 5,5? Eu vou pegar então, ver quantos pedaços do clock de 50 MHz eu preciso para gerar esse 5. É só dividir pelo tempo, pelo período desse clock. Dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Por isso eu estou vezes, né, vezes 50, 1, 2, 3, 50 MHz, 277. Eu vou usar 278, tá? Vai dar uma diferençazinha muito pequena que ele não vai afetar. Então eu vou ter 278. Eu preciso contar assim, eu pego o clock de 50 MHz, conto até 278. Se eu deixar esse tempinho, vai dar o ângulo de 1 grau. Se eu deixar 2 vezes 278, né, que dá 556, 556, tá, vai dar 2 o ângulo 2, né, 2 graus. Se eu deixar 4 vezes isso, são 4 graus. Então, eu vou tendo essas divisões. Então, dentro desse 1 milissegundo, tá, eu consegui que cada 5,5555 é 1 grau. Então, 11 vão ser 2 graus, né, 11,5. E assim vai. Né, 22 vão ser 4 graus, e assim por diante. Só que é o seguinte, ainda tem um milissegundo anterior, né? Tem aquele milissegundo que tem que ser gerado. Para isso eu pego uma constante, eu vejo quantos pulsos do clock de 5 MHz são necessários para fazer esse 1 milissegundo, e aí eu somo com 278 vezes o ângulo que eu quero. Isso vai dar para mim o número de ciclos do clock de 50 MHz que o sinal tem que ficar em alta, desde que ele inicia. Depois que passou isso, ele vai para baixa, ele vai para sinal baixo, e aí ele fica até completar os 20 mili. Quando ele sobe de novo, fica aquele 1 mili travado, mais o quanto o ângulo quer, e aí volta para zero até de novo 20 mili. Então eu vou usar esse clock para contar desse jeito. Tá legal? Bom, vamos fazer isso, né? Vamos pegar e montar então um projeto. Eu vou começar a fazer um programa, né? Vou dar um nome para ele, arquivo, salvar com, então eu tenho um monte, uma bagunceira, né? LB0, vamos sair de LB0, pegar ID3, né? Exemplos, vamos aqui então fazer o componente servo. Opa, tudo junto. Servo.vhdl. Tirar esse txt, tá aí. Bom, eu vou me basear nele, né, no componente PWM. A gente tem o componente PWM aqui, e a gente pode daí tá, deixa eu ver aqui, esse aqui é o componente LCD, esse aqui é o componente PWM, ó, e nós temos, claro, o nosso componente servo. Então esse é o componente servo, esse é o componente PWM. Ó. Então eu posso me basear nesse componente, por assim dizer. Esse é o exemplo, né? O componente mesmo está aqui. Posso me basear nesse componente, tá? Eu vou usar algumas coisas, mas vou pegar aqui livre, vou pegar isso aqui, só para a gente começar. Só, tá? Ter certeza das bibliotecas que a gente está usando, né? A REACH, e eu vou acrescentar uma a mais aqui, que é a Numeric, que é bem para usar mesmo o use ie.numeric, tá? Standard
pontual. É só para a gente usar os inteiros, né? Usar números inteiros melhor. Opa, aqui. Então tá aí uma biblioteca a mais, né? Para a gente ter uso. Além da Unsigned, da Arithmetic, da Logic, Standard Logic, né? Onde você sempre tem todos esses. E aí a Entity não é componente PWM mais, né? Componente servo. Poxa. E o que ele tem? Ele não é um clock, ele não vai receber um clock qualquer, ele vai receber o clock de 50 direto, tá? Infelizmente, eu vou receber o clock de 50 MHz. Não é um valor de PWM que eu vou receber, é um ângulo, tá legal? E ele é de 0 a 180. Pessoal, ele pode assumir, né, como o número de bits aí vão ser 8 também, vinha um valor meio complicado aqui. E eu preciso então garantir para o lado de fora que não passe de 180 esse ângulo. Tá? Eu não vou pôr nada de segurança aqui. Pino servo. Daria para pensar alguma coisa em segurança? Sim, mas complica um pouquinho mais, tá? E aqui, servo, tá aí, tá? Componente servo, tá beleza? E agora o que a gente precisa? Tá, esse cara já está aqui. Eu preciso, por exemplo, arquitetura, né? Então vamos lá. Hoje, olha, cada hora que eu erro. Arq 1, vou pôr aqui um. Off componente servo. Isso. E é claro que a gente vai precisar de um sinal, algum contador, né? Para contar, sei lá, contador aí, CLK, count, porque ele tem que contar os pulsos aí dos 50 MHz, né? Standard Logic. E eu sei que ele tem que contar Standard Logic Vector, tá? Ele tem que contar até o 20 mili, tá? Quanto é 20 mili, né? 0.2 é 200, 0.2 é 20 mili. Eu tenho que contar até 20 mili. Eu tenho que dividir isso, então, pelo número de vezes que eu vou fazer. Então, eu vou, digamos assim, o número de ciclos, né, do clock de 50 MHz. Mas, dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Então, 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso é igual. 1 milhão de vezes. Ele vai contar até 1 milhão. Bom, para saber, então, o número aproximado de bits que eu vou precisar no Standard Logic Vector, aí, eu prefiro usar assim, tá? Que a gente tem feito, né? Então, em decimal, 1 milhão F4240. Ele usa 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4, 20 bits. Então, 19, down to 0, fecha, ponto e vírgula. É bom começar com 0, né? 2 pontos igual a 0. Contador, né? Então, beleza, tá aí. Fiz, desculpem, acabei deixando a calculadora de lado, mas eu peguei 1 milhão, né? Dividi o tempo de 20 mili por 50 MHz e aí vim na parte de programador ver quanto que dá 1 milhão em hexa. Já vou usar depois isso aqui. Bom, o importante é que eu sei agora que são 19 bits para que ele conte pulsos do clock de 50 MHz do tempo suficiente para que dê 20 mili. Beleza? Então vamos lá, né? Begin. And arq1. Legal. Claro que a gente tem um processo, né? E é esse processo que vai trabalhar. Então, vamos trabalhar com ele. Process servo, assim, 2 pontos, né? Vamos lá, process, na lista de sensibilidade, o clock de 50 MHz. Tá? Bom,
Aqui viria, né? Se eu fosse colocar algum sistema de segurança, eu criaria uma variável, alguma coisa aqui. Não é o caso, a gente já vai começar assim. Deixa eu dar um tab no Begin. Isso, tudo vai ficar para dentro aqui. If, começa assim, né? Rising, Edge, CLK, o clock de 50 significa que ele teve. Então, end if, ou seja, end if, ponto e vírgula. E aí já vou, desse end if, eu acho que já a gente já pode também fazer o end process servo. Process. Ok, tudo vai ser feito aqui. Deu um pulse de clock. Legal. Se deu um pulse de clock, a primeira coisa que eu tenho que ver, né, é se esse clock é menor que o máximo lá, que é 20 mili lá, né? Então, se clock count, que é esse que agora que a gente vai fazer, for menor que, vamos pôr em hexa para evitar aspas duplas, aspas duplas, e aí a gente pega a calculadora de novo e vê lá, F4240, tá bom? Então F4240, F4240, 5 dígitos hexa, que dão 20, né? Se acontecer isso, se ele é menor, então, né? Opa, fechar o parênteses aqui. Se ele é menor, então ele vai fazer alguma coisa. E o que que é? Se ele é menor que 20 mili, aí tá tudo bem. Mas quando ele é maior, já deu os 20 mili. Aí eu tenho que zerar o clock count, né? Clock count vai receber são 1, 2, 3, são 20 zeros. Se tiver errado, depois ele avisa, né? E o pino servo vai receber 1. Porque quando ele dá os 20 mili, ele joga para 1, porque vai ficar pelo menos 1 mili, né? Aceso. E end if. End if, de novo, então vai lá. Se ele é maior que os 20 mili, que é essa contagem, beleza aqui. Se ele é menor, aí depende, tem duas opções. Tá? Ele pode estar em 1, se ele é acima, se ele está fazendo o sinal para o ângulo, aquele primeiro 1 milissegundo, mais o outro 1 milissegundo que depende do ângulo, e depois disso ele vai para 0. Então eu tenho que saber, né, o clock, como que ficou, como que ele vai trabalhar, entendeu? Então o que que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um if, tá? E verificar se ele é menor que um determinado valor. Então vamos ver. If, tá? Quem? Clock count. Opa. O clock count, se ele é menor, tá? Então eu vou verificar assim. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: como ele é menor, ele já é menor que 20, então clock count já recebe. Opa, vai acontecer aqui dele não, eu ainda usar o valor anterior dele, mas tudo bem. Na próxima passagem dá tudo certo. Então clock count, a gente sabe que isso aqui não vai funcionar perfeito, mas tudo bem. Esse if aqui só na segunda passagem. Mas vai dar tudo certo, não há problema nenhum. Não. Como ele não é 180 graus, né, ele não vai chegar nos 20 mil, os 180 graus é até 2 mil, isso aqui vai funcionar. Clock count mais 1, vai fazer para o 0, para o 1, para o 2. Aqui eu somo ele, então aí eu vou verificar o seguinte: if, deixa eu ver onde é que eu tô, né? Tá aqui. If,
Muito bem. Se o clock count for menor, tá? Eu aumentei, mas ele ainda está usando o valor anterior, porque é assim que funciona. Menor ou igual, assim a gente resolve o problema, a um outro valor, então ele vai ficar em alta, tá? E esse valor é baseado no ângulo. A gente já vai. É assim, ele não chegou, é o ângulo vai definir isso aí. Pino servo, tá? Recebe um else, ou seja, ele é um valor acima já dos 2 mili, né? Ou acima do ângulo desejado. Pino servo vai receber 0. Vai ficar em 0. End if. Ponto e vírgula. Ok. Volta aqui. Ufa! Só que aqui, ó, agora eu preciso definir. Eu preciso daqui. 1 mili, o primeiro 1 mili, o count ele foi para 0 aqui, ó. Aí ele começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 e assim por diante, tá? Como eu pus esse igual aqui, vai compensar ele, esse negócio dele já ter aumentado, tá? Vai dar tudo certinho. Mas o primeiro 1 mili é fixo. Quanto que é 1 mili, né? Vou pegar a calculadora aqui. Quanto que é 1 mili? Então, 0... Opa, deixa eu voltar para científica. É 0,001. Eu quero saber quantos eu preciso para fazer 1 mili, né? Usando os 50 MHz. Então eu posso dividir pelo tempo ou multiplicar pela frequência. 50 mil. Então, senhores, se ele for menor que 50 mil, opa, tem muito aí, 50 mil, ele vai ter que ser 1. Concordam? Mas agora, desse 1 mili em diante, depende do ângulo. Então, mais ângulo vezes o número de ciclos que é cada pedacinho, que a gente viu, que era 278, né? 278 que a gente tinha calculado lá. Então, ó, 278 vezes o ângulo mais 50 mil, ele fica em 1. Puxa vida, desculpa o barulho aí. 278. Então, ó, 50 mil mais ângulo vezes 278 vai dar o número de ciclos. Um exemplo disso é a gente pegar e fazer assim, tá, então vamos ver para 90. Eu vou pegar e ver quantos ciclos, né? Depois basta eu dividir pelos 50 MHz, ou seja, eu vou estar multiplicando pelo período, eu divido pela frequência. Então, vamos ver aqui. Se eu pegar 90 graus, certo? 90 vezes 278 é igual, tá? Aí mais 50 mil. 1, 2, 3. Isso. Isso é igual a 75 mil. Isso aqui vezes o período dos 50 MHz tem que dar 1,5, porque 90 graus é 1,5 mili. Então eu vou fazer isso aí, ao invés de vezes o período, dividido pela frequência. Peraí, onde é que foi o erro aqui? Ah, não, tá certo, ó. 1,5 mili, ó. Isso aqui é 1 mili mais meio mili. Ah, tem um 4,04 micro que é. Isso aqui vai sobrar sempre, mas não vai atrapalhar nada, não. No final aqui vai dar um 0,8. O trabalho para arrumar isso não vale a pena porque o sistema vai funcionar muito bem, tá? Então tá aí. Isso é o que nós temos, ele vai funcionar. E esse aí é o nosso componente. Olha que belezinho o componente, está feito, facinho, né? Agora, como usar esse componente? De um exemplo, eu vou pegar esse exemplo aqui de PWM, tá? Que foi feito. Então ele marcava quanto era
o PWM e vou salvar. Arquivo, salvar como. Em ED3 de novo. E exemplos, né? E aqui vou colocar exemplo servo, né? Servo. Tira esse doisinho, exemplo servo. E aí, é claro, eu vou ter que trocar isso aqui para exemplo servo. Aqui, exemplo servo. E aqui, e aqui é exemplo servo. É claro que não tem uma saída PWM mais, né? A saída do servo agora. Servo. Isso. Então tá aqui. Reset, clock, LCD, tem o clock de 50 MHz, data bus, tudo isso. Botão mais, 2, menos 2. Eu vou pôr aqui ângulo e tirar um pouco desse. Então vai dar o ângulo e aí zero aqui, porque vamos começar com zero o ângulo, né? Em vez de valor PWM, eu vou chamar de ângulo. E ângulo é de 0 a 180. Não posso deixar sair de 180. Esses dígitos 0 a 9 são para escrever no LCD. Então tá tudo certo. O mais a gente mantém. O 400 é para o LCD, o 10. Aí não tem mais o clock PWM, né? Eu não vou gerar nenhum sinal de PWM, então não preciso desse sinal aqui gastando processamento, né? Eu retiro aquilo que eu não preciso, ó. Então tá aqui. Só vai ter o clock de 10 e o clock de 400. Beleza, o clock de 10 usa aqui, o de 400 passa para o display e eu vou ter o componente servo 1 aqui, né? Tem o PWM1 aqui, não vou usar mais o PWM1. Vou usar o servo 1, 2 pontos. Componente servo, né? Port map. E aí o que eu passo para ele? O clock de 50 MHz, vírgula. O que mais que eu preciso do nosso componente lá? O ângulo. Então aqui eu não chamei mais de, vou chamar de ângulo também. Então ângulo. Vou passar para o já eu vou trocar isso aqui, ó, tudo por ângulo, ó. E aqui vai ser 180, ó. E boa, tá? Já tá resolvido isso aí. Aqui vai ser ângulo, ângulo, ângulo. Pronto. Então já está resolvido isso. Aqui também. Aqui não tem problema. Aqui vai ser o ângulo, vírgula. E aqui agora é o pino, a saída servo, que lá é o pino do servo, né? Aqui é a saída servo, lá eu chamei de pino servo. Chamei aqui de pino servo, aqui de saída. Tanto faz porque eu vou mapear os dois um no outro, né? Então tá tudo bem. Não, é o exemplo aqui que a gente está vendo. A gente está fazendo exemplo servo, né? Vou trazer ele para cá. Pronto. Fica do lado do componente aqui. Bom, isso aqui finalizou. Ele já vai usar o servo, vai fazer tudo certinho. Só preciso colocar o componente no pacote agora, né? Componente servo, acho que o nome está correto. Deixa eu pegar aqui. Ctrl C para evitar erros, pessoal. Ótimo. Bom, como não tem mais nada para acertar, eu já passei tudo que precisava para o componente, eu só preciso que ele esteja num dos pacotes. Pacote LCD ou pacote tipo O. Então eu vou pôr ele no pacote LCD. Eu sei que eu preciso copiar tudo isso aqui, né, para que ele funcione lá. E agora é só encontrar aqui o pacote LCD. O pacote LCD está aqui. Ele já tem o componente PWM, mas eu vou criar outro componente.
que é o componente servo. Não é end, né? Componente servo é só end componente. Assim. Pronto, então agora eu tenho os três componentes aqui no LCD. O LCD, o servo e o PWM. E assim não preciso fazer uma... Poderia mudar o nome do pacote para pacote componentes, alguma coisa assim, mas está tudo bem. Então no meu exemplo eu faço, né, o work e chamo os dois, e aí pego e chamo aqui. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, a ideia era mostrar o servo, não dá para a gente pegar e fazer agora ele simulado, mas assim que for possível a gente acrescenta mais coisas. Então valeu, até mais.